Eu sou Elizabeth Salomão Abdala Airosa Ribeiro. Eu estou aqui na Santa Casa, resolvi fazer a minha vida acadêmica, a minha vida médica aqui na Santa Casa. A minha escolha pela medicina foi pelo desafio. A medicina, eu acho que ela apresenta para a gente os maiores desafios. O desafio de conviver com outro indivíduo, o desafio de ter a vida desse indivíduo em suas mãos e o desafio de cuidar bem dessa vida. Então eu acho que para mim o mais importante na decisão de ser médica foi o desafio. O desafio de me dedicar a alguém, talvez mais do que a mim mesma. Então eu era jovem demais, mas eu já sabia que eu queria esse desafio. E quando eu busquei a medicina para curar, para ajudar e para ensinar. Eu acho que a medicina traz para a gente a possibilidade de cuidar do indivíduo e de ensinar o indivíduo. Então, essa foi a minha escolha. Eu escolhi fazer medicina pelo desafio que a profissão traz. Na minha época, era muito difícil entrar numa faculdade de medicina porque não tinham muitas faculdades. Então a gente precisava se dedicar muito para ser médico, se dedicar muito para ser um bom médico e se dedicar muito mais para ser o médico. E eu queria ser o médico, mas eu queria ser o médico lembrado pelos pacientes, pelo carinho, pelo cuidado, pela atenção e é claro que pelo exercício correto da profissão. E a Santa Casa é uma santa casa. Ela, além da formação toda que ela te dá uma coisa que é conviver com os pacientes e fazer a assistência de uma maneira muito próxima do ser humano. Então, a minha formação toda eu fiz aqui. Eu escolhi ginecologia porque eu queria, na verdade, fazer cirurgia. Eu queria fazer uma parte da cirurgia que se chamava laparoscopia, que eu já tinha ouvido falar há muito tempo atrás. E que eu não sabia como seria isso. No Brasil ainda não tinha tanta coisa assim do ponto de vista ginecológico, mas me atraía muito a questão de fazer cirurgia de uma forma diferente. Eu só sabia isso. Eu não sabia ainda que forma era. Eu sabia que a laparoscopia era uma cirurgia de uma forma diferente. E eu não escolhi a cirurgia geral porque eu queria exercer a maternidade também, que faz parte da minha vida, faz parte do meu ser. Eu queria construir a minha família. E então eu queria ser cirurgiã de uma forma diferente e sem fazer cirurgia. Aí eu encontrei a ginecologia neste caminho. E me dediquei completamente à ginecologia e dentro dela eu resolvi fazer a laparoscopia ginecológica. E aí eu encontrei vários desafios. Vários desafios porque é uma especialidade que a gente não tinha tanta coisa no Brasil ainda, naquela época. Então eu fui me especializar e eu tentei aprender a forma de fazer essa laparoscopia de uma maneira efetiva, eficaz. E quando eu alcancei isso, eu quis mais. Aí eu fui atrás de fazer alguma coisa dentro da laparoscopia que fosse particular, que fosse única, que eu pudesse aprender e ensinar. E aí sim, eu me encontrei mais ainda aqui na Santa Casa. A Santa Casa tem alguns pontos que são marcantes e que foram marcantes na minha vida. O principal ponto da Santa Casa que marcou a minha vida e que marca todos os meus dias é a capela. A capela é uma coisa que traz para mim, remete ao meu passado, à minha essência. E lá a gente encontra pacientes que estão priorizando a vida, que estão pedindo a Deus a oportunidade da cura. E você consegue sair dali e ser um ser humano melhor. E dali eu vou para o ambulatório, dali eu vou para o centro cirúrgico, dali eu vou dar uma aula com o coração muito mais pleno. Então eu acho que a escolha pela medicina foi pelo desafio. A manutenção da medicina na minha vida, além do desafio, é o cuidado. Eu gosto muito de cuidar das pessoas e isso me faz muito bem. Então, é uma coisa que me fez manter na medicina.
o desafio está junto com a curiosidade e o aprendizado. Então, para mim, veio também o ensino. E eu comecei a ensinar muito cedo aqui. Eu ainda era R3 e eu fui contratada e aí eu comecei a ensinar como chefe de plantão, nos plantões. Eu ensinava o R1, o R2, o interno. E daí eu comecei a dar aula de propedêutica prática para o 3º ano da faculdade. E aí pronto, eu me encontrei. Aí eu falei, eu quero ser professora. Aí além de ser cirurgiã, eu queria ser professora. E aí eu comecei a desenvolver a minha carreira acadêmica. Aí eu fiz algumas titulações na faculdade, estou fazendo ainda, e desenvolvi, fiz o mestrado, o doutorado, vou fazer minha livre docência. E aí veio o gosto pelo ensino. E aí pronto, aí acabou. Aí eu fiquei amarrada na Santa Casa até quando Deus permitir. E até quando a Santa Casa e a faculdade permitir. Eu estou amarrada aqui pelo ensino e pela assistência. É tudo que eu gosto de fazer na minha vida. Eu adoro ensinar e eu adoro cuidar. E não tem lugar melhor no mundo para mim do que a Santa Casa, porque ela combina a assistência, a docência, a generosidade e a humildade também. A gente encontra aqui pacientes de todo jeito. E isso é muito importante para a minha vida. Então o dia a dia aqui na Santa Casa para mim é um dia a dia muito rico. Porque ao mesmo tempo que eu aprendo, eu ensino. Eu dou aula na graduação, eu tenho alunos de pós-graduação. Eu hoje sou chefe da laparoscopia do meu setor. Então eu consigo ter colegas em formação que aprendam e que me ensinam muito também. Eu aprendo muito com os meus colegas hoje. Eu tenho colegas que ficaram aqui só, tenho colegas que foram buscar a sua formação fora do país, que trazem coisas novas. Então, a gente vai para fora, traz experiências, passa para eles. É uma troca muito grande. Não dá para viver sem troca na medicina. A medicina precisa ter troca. E a troca, ela pode ser só com livros, ela pode ser hoje só com o iPad. Hoje a tecnologia invadiu tudo, né? E a troca pode ser só assim. Mas a troca entre indivíduos da mesma especialidade, competentes, que buscam o mesmo objetivo, é uma troca muito rica. E isso a gente tem aqui. Dentro do nosso setor, do nosso departamento, nós temos as reuniões científicas das outras especialidades, que a gente aprende muito. Porque você acaba se especializando e direcionando, trilhando a sua vida para uma determinada área dentro da especialidade que você escolheu. E eu escolhi fazer cirurgia ginecológica laparoscópica. Essa foi a minha escolha. E ela acaba sendo muito específica, né? Mas eu sou ginecologista, então eu preciso dominar a mama, a onco, eu preciso entender de tudo para tratar o meu paciente de uma forma integral. Até porque o paciente também mudou. O paciente da Santa Casa é um universo, o paciente do consultório é outro universo. O paciente da Santa Casa chega pronto com os exames ali no sistema e nós vamos entrar no sistema para cobrar os exames. O paciente do consultório chega sem nada na mão, só com o celular. E a senha, que ele já fez os exames e ele quer te passar a senha para você entrar na internet e buscar o exame para ele. Então essa é uma pequena mudança do paciente hoje, né? Tem várias outras. Mas precisa ser integrado essa coisa de o mundo tecnológico dentro da medicina e dentro do seu trato com o paciente e até com o aluno. O perfil do nosso aluno mudou, né? Eu que comecei a dar aula há 20 anos atrás, a gente tinha alunos que entravam pelo desafio de entrar na Santa Casa, né? É um desafio. Eles entravam pelo desafio de entrar. Às vezes eles tinham alguém da família que era médico ou não. Outros entravam pela paixão que a medicina traz. Hoje, nós temos alunos que entram pelo desafio, pela paixão, mas temos muitos alunos de uns 10 anos para cá que já entram trilhados, assim, que tem o pai, a tia, o primo
que já faz medicina, então já está mais focado no que quer, né? Às vezes ele já tem certeza do que quer ou imagina o que vai seguir. Eu tenho alunos que me procuram do segundo ano da graduação para fazer iniciação científica. Professora, eu procurei a senhora porque eu quero fazer trabalho científico. E eu tenho a minha avó que fez, a minha mãe que fez, então eu quero seguir essa linha. Então ele está no segundo ano e ele já sabe. Eu tenho outros que estão no quarto, no terceiro, no quinto, que não sabem ainda o que vão fazer, mas sabem que querem publicar um artigo científico. E sabem o caminho que ele deve percorrer para publicar um artigo científico. Então isso é muito rico dentro da medicina, porque além dela ter várias áreas da assistência, ela tem várias áreas da docência que você pode se dedicar. Então o perfil do aluno mudou bastante. Quando você está dando uma aula para o terceiro ano, é um foco. São meninos novos, eles estão ainda... Tudo que você fala é muito sério e você está dando muita informação. O quarto ano é diferente, o sexto ano, cada um interage de uma maneira. E hoje a tecnologia faz parte da sua aula também. Porque você está falando, eles estão com o celular na mão, às vezes estão anotando, às vezes estão buscando o tema que você está falando. Então, nós precisamos nos atualizar e usar a tecnologia a nosso favor, em todas as áreas dentro da medicina. Dentro do ensino, ela veio para ajudar, muito. Hoje nós fazemos uma pesquisa bibliográfica rapidamente. Ah, professora Elizabeth, a senhora pode escrever sobre um capítulo do meu livro? Sim, posso, é um prazer. Ah, o tema é tal. Eu, em 10 minutos, levanto os artigos ali, faço a minha busca e já tenho onde eu vou pesquisar para escrever aquele capítulo. Muito fácil. Antigamente a gente mandava para uma biblioteca X, falava com uma pessoa que levava dias para levantar os artigos. Então, assim, a tecnologia veio para ajudar. No sentido do ensino, muito, muito, muito. E dentro da minha especialidade cirúrgica, também, a tecnologia, ela faz parte do diagnóstico preventivo, né? Também, além do tratamento. Então, a medicina do século XXI, ela tem que ser preventiva. Nós temos que nos anteceder aos problemas para que a gente tenha um tratamento mais adequado. E nisso a tecnologia ajuda, porque eu tenho hoje exames complementares fantásticos, que podem prevenir ou até mesmo diagnosticar uma doença precocemente. E aí eu posso estabelecer um tratamento fantástico, né, com uma sobrevida excelente. Então a tecnologia vem para ajudar. Mas veja bem, eu faço laparoscopia. Quando eu aprendi laparoscopia, comecei a aprender há 20 anos atrás, a laparoscopia era uma coisa do outro mundo. Porque em contrapartida à laparoscopia, a gente tem a laparotomia, que é a cirurgia aberta. E veio a laparoscopia, mas você vai fazer isso por laparoscopia? Mas isso não vai dar certo. Mas isso vai ter complicação, mas a anestesia vai demorar, mas isso não pode fazer assim, mas como você vai tirar esse útero? Tinha todos esses desafios. E aí eu falei, estou no caminho certo, porque eu vim pelo desafio. E a gente foi evoluindo, e a medicina foi evoluindo, e a laparoscopia foi evoluindo. Pronto, chegamos num ponto máximo da laparoscopia. Hoje somos cirurgiões pélvicos. E aí fazemos cirurgias ginecológicas, de grande porte, cirurgia oncológica, tudo por laparoscopia. Aí veio o robô. A tecnologia não parou. Aí você que sabia tudo da laparoscopia, ou achava que sabia, ou sabia mais da metade, chegou uma tecnologia nova. E o que você vai fazer com essa tecnologia? Aprender. Porque eu não posso abandonar a laparotomia. Antes de dominar a laparoscopia, eu dominei a laparotomia, eu fui chefe de plantão por muitos anos, e aí veio a laparoscopia. Pronto, tá feita a laparoscopia, aí chegou a robótica. E aí nós vamos aprender a robótica e vamos dominar a robótica. Então, fizemos a nossa preparação, nosso curso de robótica, e hoje a gente faz a cirurgia e podemos oferecer para o paciente a cirurgia laparoscópica ou a cirurgia robótica assistida, né? Assistida por robô. Mas e se eu ensinar o meu aluno
apenas a robótica. A curva de aprendizado da robótica é menor. O meu aluno que entra para fazer hoje uma especialização em laparoscopia ginecológica, ele já fez 3 anos de ginecologia e ele tem que fazer no mínimo 2 anos de laparoscopia para fazer uma laparoscopia, alguns níveis aí elevados de cirurgia ginecológica. E se eu pular esse período, esse intervalo de laparoscopia e for direto para a robótica? A curva de aprendizado pode ser menor, mas ele não vai ser um cirurgião completo. Se eu tiver uma complicação na robótica, minha paciente estiver em casa e ela voltou e eu internei, eu vou abordá-la. Quem domina a laparoscopia, e dependendo da complicação, vai abordar por via laparoscópica. E se você fez uma robótica e não domina a laparoscopia? Você vai sair de uma cirurgia ultra minimamente invasiva, top de linha, para uma laparotomia, uma cirurgia aberta. Então eu não posso pular etapas. A tecnologia veio para ajudar, a tecnologia é inegável, ela está presente em tudo, até no paciente que chega no seu consultório sem exames na mão, ele chega no seu consultório apenas com a senha da internet para você buscar o exame para ele, até a cirurgia que você vai fazer. Então nós não podemos negar a tecnologia, mas nós não podemos esquecer das bases. Não dá para a gente construir um prédio de 20 andares sem os alicerces. Então não dá para a gente ensinar a medicina sem ter a humanização, sem ter a verdadeira essência do que é ser médico. É cuidar do paciente. Se você não está preparado para dedicar a alguém quase mais que a você mesmo, não dá para exercer a medicina integralmente. Então, eu acho que a gente precisa usar de tudo que nós temos hoje, da tecnologia, das formas de aprendizado, de tudo que nós temos, como ferramenta para construir um médico mais completo. Mas nós não podemos deixar de lado o que eu tive aqui, o acolhimento da Santa Casa, a humanização que a Santa Casa trata cada paciente, cada médico que veio para aprender, cada aluno que entrou aqui para se transformar, porque quando a gente entra aqui, a gente se transforma. Você se transforma em médico, você se transforma em outro indivíduo do ponto de vista emocional, do ponto de vista humano, e isso é um legado que você leva. Então eu acho que nós temos sim, hoje eu vejo assim, a faculdade tal, tem a tecnologia de ponta, o microscópio de ponta, o treinamento de ponta, mas a gente precisa ter, ainda para mim, eu gosto muito da tradição. Eu acho que a gente tem que ter tradição de família, tradição de berço, do ensino, e eu não separaria isso. Eu acho que essa é a forma é o caminho de formar um profissional completo. É a tradição, e eu sou muito chata, eu não gosto de aluno que está sem avental, eu não gosto de aluno que come na sala de aula, eu não gosto de aluno que não me chama de professora. Se eu estou dando aula para ele, eu sou professora. Então eu acho que algumas coisas eu não gosto também de médico residente que chega no ambulatório para atender com avental aberto ou sem avental. Ali ele é médico, então ele precisa se portar como tal, porque o paciente que chega, ele chega procurando um médico que vai trazer para ele uma esperança, vai trazer para ele uma informação. Então eu acho que tudo isso faz parte da formação. E tudo isso eu devo à Santa Casa. E tudo isso eu devo a essa Santa Casa. É um lugar que me acolheu, que me deu toda a formação que eu tenho ginecológica, que me possibilitou ser professora, ser uma médica que faça uma assistência pensando no meu paciente, do ponto de vista humano, e adquirir vários conhecimentos, fazer trocas com colegas.
Eu acho que o ambiente do médico que vive aqui, se a gente souber aproveitar, a gente cresce muito. É um ambiente muito, muito bom, de muito crescimento, de muito amadurecimento profissional, como ser humano, e de, acho que, manutenção da tradição da medicina. A Santa Casa tenta isso, a gente observa em todos os cantinhos que a gente anda, todo lugar. Eu acho que a arquitetura da Santa Casa traz isso para a gente, né? Traz a tradição, remete ao antigo, ao clássico. E aí você fica querendo todos os dias voltar e fazer aquela busca. Será que eu estou fazendo certo? O que eu fiz de errado hoje? Por que essa paciente reclamou no ambulatório? Ela está na fila, mas ela está na fila e ela foi bem tratada, ela foi maltratada? Eu acho que isso faz a gente se transformar numa pessoa melhor. Então, o meu resumo é que eu sou uma pessoa muito feliz por ter tido a oportunidade de estar nessa casa, de entrar nessa casa, de ter a formação desta casa, de permanecer nesta casa e de ter todo o conhecimento que eu tenho hoje para levar para fora desta casa e falar dessa casa. Eu acho que para mim é um orgulho, é uma honra. É um grande prazer falar que eu tive a minha formação ginecológica aqui, a minha formação médica aqui, e poder manter o nome da Santa Casa extramuros. É um orgulho e uma honra. E eu acho que a medicina se resume em fazer o bem. Fazer o bem e cuidar das pessoas até quase mais do que a si mesmo. Então, eu volto a dizer, a gente precisa estar preparado para cuidar, para ser médico, precisa estar preparado para cuidar, para abrir mão de algumas coisas. Não precisa abrir mão de tudo, depende das escolhas. Eu sou mãe, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho família. A Santa Casa também faz parte da minha vida. A gente tem que saber administrar tudo isso, né? Mas eu aprendi tudo isso aqui mesmo e eu sou muito agradecida.